Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre uma palavra muito importante, uma palavra que fala em nossos corações. Eu gostaria de falar do sofrimento de Jesus. Para falar do sofrimento de Jesus no Calvário, eu tenho que falar sobre os 3 pregos que foram usados na cruz. Está no livro de Marcos, do 8 ao 34 e ao 38. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, ele disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Gostaria de falar sobre os 3 pregos na cruz. Presume-se, irmãos, que na crucificação foram usados 3 pregos, um para cada mão, e outro nos 2 pés apoiados um sobre o outro. Por isso vamos usar esses 3 pregos como uma ilustração para falar sobre esta crucificação do Senhor, sobre a doutrina da cruz e o Evangelho, embora pareça algo vergonhoso. Está no livro de Gálatas também 2:20. Quero dizer para os irmãos: já estou crucificado com Cristo e vivo não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou-se a si mesmo por mim. Quer dizer para os irmãos que no versículo 38, diante dos homens, é uma loucura que só pode ser entendida espiritualmente. A palavra do Senhor. 1 Coríntios 1:18 nos fala que porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Precisamos pregar mais sobre a cruz. Mas para isso estamos expostos, irmãos, a esses pregos que nos ferem e nos seguram pendurados na cruz. Vamos refletir sobre os 3 pregos que nos prendem à cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria, irmãos, de falar sobre o primeiro prego, que se encontra no versículo 34, que diz: a si mesmo se negue. Assim, Jesus fala essa palavra. A primeira coisa que nos prende à cruz é a difícil tarefa, irmãos, de negar as vontades da carne. Este negar a si mesmo é dizer não para o próprio querer. Estamos acostumados a dizer não para as pessoas, mas não é fácil dizer não para o eu, para mim. Experimente fazer isso diante de uma vontade qualquer. Diga a você mesmo que não vai fazer. Será uma grande luta entre a carne e o espírito. Marcos 14:38 nos fala sobre isso. Vigiai e orai para que não entrai em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está fraca. E isso dói como uma martelada. Quer dizer para os irmãos que quando resistimos ao pecado em prol da vontade de Deus, nós estamos crucificando a nossa carne com o pecado. Hebreus 12:4 nos fala sobre ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Então vamos falar agora sobre o segundo prego de Jesus, que se chama seguir. Está no versículo de número 34, que ele diz: tome a sua cruz e siga-me. O segundo prego, irmãos, quer dizer que representa o discipulado. Quando seguimos Jesus, estamos indo na mesma direção que Cristo, rumo ao Calvário. Muitos querem seguir pessoas famosas e bem-sucedidas, mas seguir a um condenado rumo à crucificação é algo que poucos fariam. Contudo, Jesus foi à nossa frente, levando o peso dos nossos pecados. Está lá em Isaías 53, do 3 ao 4. Fala sobre isso no livro de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Isaías nos fala que ele era desprezado
e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. E verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, irmãos. Seguir significa repetir os mesmos atos, ir a mesma direção. Ao seguir Jesus, estamos deixando de ir para onde queremos, para ir aonde Jesus está. 1 João, no 2 ao 6, ele nos fala sobre, a palavra de João nos fala sobre isso, sobre como seguir o Senhor. Aquele diz que está nele, também deve andar com ele. O livro de João nos fala como Simão Cirineu, que seguiu Jesus na crucificação, e por isso teve que ajudar a levar a cruz. Lucas 23, 26. E quando ia levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre as costas, porque o levasse após Jesus. Quando seguimos a Jesus, estamos com os pés presos à cruz, e de lá não podemos sair, até que somos ressuscitados para uma nova vida. Siga o exemplo de Cristo em tudo o que fizer. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar sobre o terceiro prego de Jesus. Significa perder. Está no versículo 35, 36. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. A terceira martelada, irmãs, é uma das mais dolorosas. Estamos acostumados a ganhar e receber. Ninguém gosta de perder. Por isso dói tanto quando passamos pela cruz nas perdas da vida. Contudo, é preciso, irmãos, perder para ganhar. Filipenses 2, do 7 ao 9, ele nos traz uma palavra muito especial. Fala que mais aqui, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. A mão perfurada pelo prego da perda não tem forças para segurar suas opiniões e desejos. Este prego, louvado seja o nome do Senhor, nos faz sentir incapazes de pegar qualquer coisa. Com a mão vazada, tudo se escorre pelas feridas. Assim nós sentimos quando perdemos. Quando passamos pela crucificação, abrindo mão de qualquer coisa em prol de nossa fé em Jesus, ficamos presos à cruz como Cristo estava. Mas é neste momento que nossos braços estão abertos para que Deus, louvado seja o nome do Senhor, nos fala em Colossenses 2,12, que sepultados com Ele no batismo, nós também ressuscitamos pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Não importa o que você perdeu, e sim o que ganhará na ressurreição. Irmãos, não deixe a sua cruz. Os pregos na cruz não seriam suficientes para prender Jesus, nem mesmo para matá-lo. O que o prendeu ali foi o seu amor pelas almas, que o fez morrer voluntariamente por nós. O que nos prende à cruz são esses pregos, do negar a si mesmo, do seguir a Cristo e perder as coisas do mundo. Toda vez que passamos por essas coisas, ficamos mais presos, irmãos, à nossa cruz. Embora na cruz não conseguimos fazer nada. Isso é ótimo, porque então Deus realizará tudo em nós. Abra as mãos e leve a sua cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias.